O tilintar dos carrinhos de compras se misturava ao burburinho de vozes no supermercado. Era um dia movimentado, como tantos outros, mas para Mariana, aquele dia estava prestes a se tornar inesquecível, e não da maneira que ela esperava. Ali estava ela, uma mulher de beleza marcante e elegância discreta, empurrando um carrinho abarrotado de produtos. Havia de tudo um pouco: vinhos importados, queijos finos, alguns itens de limpeza e, escondidos sob uma embalagem de café, biscoitos especiais para sua filha. Ela tentava manter a calma, controlando a ansiedade que roía suas entranhas. O suor frio na nuca não era do calor ambiente, mas do medo do que estava por vir. Seus olhos vasculhavam o lugar, quase como se procurassem uma saída de emergência, uma oportunidade para desaparecer. A vida tinha sido generosa com Mariana, ou pelo menos assim ela pensava, até que a crueldade do destino decidisse brincar com suas certezas. Antes, ela era uma empresária bem-sucedida, dona de uma agência de eventos que prosperava na efervescência da cidade grande. Sua vida de classe média alta era confortável, pontuada por viagens internacionais e jantares sofisticados. Mas o impiedoso capricho do mercado, combinado com a deslealdade de um sócio, havia levado tudo à ruína em um piscar de olhos. A falência foi um golpe duro, mas o pior estava por vir. Sua pequena filha, Sofia, havia sido diagnosticada com uma doença rara, exigindo tratamentos caríssimos e contínuos. Com as portas se fechando e as dívidas apertando, Mariana se viu diante de uma encruzilhada impossível. O orgulho, tão presente em sua vida passada, teve que ser engolido, desfeito em pedaços amargos. Ela precisava de um emprego, de qualquer emprego, para garantir que Sofia tivesse a chance de viver. Foi assim que Mariana, a ex-empresária, se tornou empregada doméstica na casa de uma família abastada. Uma ironia cruel, pensou muitas vezes, mas a necessidade falava mais alto. Ela escondia a verdade de quase todos, principalmente de Sofia. A filha, ainda pequena demais para entender a gravidade da situação, acreditava que a mãe estava trabalhando em um projeto especial que a mantinha ocupada. Mariana inventava histórias, criava um mundo de fantasias para proteger a inocência da filha, reservando para si toda a dor e o peso da realidade. Cada centavo ganhado era meticulosamente guardado para os remédios de Sofia, para as consultas com especialistas, para cada esperança de cura. Naquele supermercado, Mariana seguia à risca a lista da patroa, Senhora Lúcia, uma mulher excêntrica e exigente. O carrinho estava repleto de itens caros, muitos dos quais ela jamais compraria para si mesma. Ao lado deles, na parte de baixo, quase escondidos, estavam os biscoitos de aveia e mel, a marca preferida de Sofia, e um pequeno pacote de carne magra para a dieta restrita da menina. Chegou a vez de Mariana no caixa. A funcionária, uma jovem com olhar entediado, começou a passar os produtos com pressa. Mariana observava cada item, o coração batendo forte no peito. Era a hora de usar o cartão da patroa. Total é 873,45, disse a caixa com a voz monótona. Mariana pegou o cartão de crédito da senhora Lúcia, um reluzente Platinum, e o entregou. Crédito, por favor. A caixa passou o cartão uma vez. A máquina apitou, exibindo a mensagem. Transação não autorizada. Um nó se formou na garganta de Mariana. Ela tentou novamente com um sorriso forçado. Deve ser algum erro no sistema, por favor. Pode tentar de novo? A caixa revirou os olhos, mas obedeceu. O mesmo apito. Transação não autorizada. Mariana sentiu o sangue gelar. O cartão da patroa, que sempre funcionara perfeitamente, estava sendo recusado. Antes de continuarmos, se você gosta de histórias de superação e reviravoltas emocionantes, inscreva-se no canal
e ative o sininho para não perder os próximos vídeos. A fila continuava a crescer exponencialmente atrás de Mariana, e com ela, os olhares impacientes e carregados de desaprovação. Cada segundo parecia se estender em uma eternidade dolorosa, enquanto o visor da máquina de cartão exibia repetidamente a mensagem cruel: transação não autorizada. A caixa, uma jovem visivelmente exausta e impaciente, revirava os olhos abertamente, soltando suspiros ruidosos que reverberavam como marteladas no coração, já aflito de Mariana. Senhora, vamos agilizar. Tenho mais clientes, disse a funcionária, a voz cortante como lâmina, sem disfarçar o tom de desprezo, como se a falha do cartão fosse um defeito moral de Mariana e não uma questão técnica. Mariana sentia o rubor subir-lhe ao pescoço e espalhar-se por todo o rosto. O suor frio escorria pela sua testa e o coração batia de forma desenfreada no peito, quase sufocando-a. Tentou manter a calma, respirando fundo, enquanto discava o número da patroa no celular, as mãos tremendo. A ligação ia direto para a caixa postal. 1, 2, 3 tentativas infrutíferas. A cada toque que não era atendido, a sensação de constrangimento público se aprofundava, transformando-se em uma ferida aberta. Ela conseguia sentir o calor do julgamento alheio em suas costas, os sussurros que pareciam condená-la sem ao menos saberem sua história. Olha só, cheia de compras caras e sem dinheiro para pagar, ouviu alguém comentar baixinho, mas o suficiente para que a atingisse como um tapa. Nesse exato momento, um homem com um terno impecável e um relógio que valia mais do que o salário de Mariana em muitos anos, que estava bem atrás dela na fila, soltou um riso seco, alto demais para ser acidental. Senhora, será que não vai passar mesmo? Tem gente aqui que precisa ir trabalhar. Não temos o dia todo para esperar a sua performance de madame falida, ele declarou, a voz grave e cheia de sarcasmo. Seus olhos, gélidos e altivos, percorreram Mariana de cima a baixo, detendo-se nos itens do carrinho, alguns dos quais eram de fato produtos importados e caros, comprados a pedido da patroa. Pelo visto, a vida de luxo não está mais sustentável, não é mesmo? Continuou ele, com um sorriso debochado que revelava uma arrogância que perfurava Mariana como agulhas. Era Leonardo, um empresário do ramo imobiliário, conhecido na cidade por sua fortuna súbita e por seu gênio difícil, acostumado a desprezar qualquer pessoa que ele considerasse inferior ao seu poder aquisitivo. Mariana tentou reunir os últimos resquícios de dignidade que lhe restavam. Virou-se, os olhos mareados, mas esforçando-se para parecer firme. Com licença, senhor. É o cartão da minha patroa. Estou apenas fazendo as compras para a casa dela. E parece que há um problema. Já estou tentando contatá-la, explicou, a voz embargada pela emoção e pela vergonha. Suas palavras, no entanto, foram abafadas por outro riso zombeteiro de Leonardo, que foi acompanhado por alguns cochichos e risadas contidas de outros clientes na fila. A caixa, por sua vez, apenas observava a cena com desinteresse mal disfarçado, apoiando o queixo na mão, como se estivesse assistindo a um espetáculo lamentável. Problema? O problema é que a senhora está tentando ostentar uma vida que não lhe pertence? Exclamou Leonardo, elevando o tom de voz, atraindo ainda mais atenção para a situação. Essas compridas não são para a sua casa, tenho certeza. Quem sabe não deveria considerar um trabalho mais modesto, que caiba no seu bolso, ou no da sua patroa, que parece ter esquecido de pagar a fatura. Ele disparou, cada palavra um golpe direto. Mariana sentiu as pernas fraquejarem. A garganta queimava e as lágrimas estavam perigosamente perto de rolar. Ela se sentia completamente sozinha, impotente, exposta em sua vulnerabilidade,
como se estivesse nua diante de uma multidão de olhares curiosos e condescendentes. A impotência era esmagadora e a humilhação completa. O homem, impaciente e visivelmente irritado com a demora e a situação embaraçosa, deixou escapar uma risada sarcástica. Sabe, ele começou, com um tom de voz que beirava o desdém. Talvez, se a madame não consegue pagar as compras que enchem seu carrinho, devesse arrumar um emprego de verdade. Talvez lavar os pratos na cozinha do supermercado ajudasse a pagar essa conta e tirasse essa pose de quem tem a vida resolvida. Ou, quem sabe, buscar um trabalho que esteja à altura de sua carteira, não é mesmo? Os olhos de Mariana ardiam, as lágrimas ameaçando rolar a qualquer momento. Suas mãos tremiam levemente enquanto ela segurava o celular, já inútil. O homem continuou, sua voz se elevando o suficiente para que todos na fila ouvissem. Ou será que as compras são suas mesmo? Você não tem dinheiro para pagar por elas? Você não parece ter preocupações financeiras, dado o que está tentando levar. A humilhação era profunda, cortante como faca afiada. Cada palavra dele era um golpe direto em sua dignidade, no seu esforço para manter a cabeça erguida. A caixa, que até então observava tudo com um misto de tédio e cumplicidade, um sorriso discreto brincando em seus lábios quando o homem fazia suas piadas, subitamente mudou sua expressão para uma de falsa impaciência. Ela pigarreou alto, um som que ecoou no silêncio tenso que pairava sobre a fila. Senhora, infelizmente não podemos mais esperar. Sua compra será cancelada. Por favor, libere o caixa para o próximo cliente. Sua voz era seca, sem um pingo de empatia. As palavras pareciam pregos martelados no caixão da esperança de Mariana. O coração de Mariana batia tão forte que podia sentir a pulsação em seus ouvidos. Ela sentiu o olhar de dezenas de pessoas sobre ela, cada um deles um julgamento tácito, uma confirmação de sua humilhação. O rosto do homem atrás dela irradiava satisfação, um brilho de triunfo maligno em seus olhos. Mariana estava prestes a ceder, a deixar o carrinho e fugir dali, engolida pela vergonha e pela dor. Seus lábios tremeram e ela sentiu o primeiro fio de lágrima escorrer por sua bochecha. O gosto salgado da derrota estava em sua boca e o mundo parecia desabar ao seu redor. Ela não sabia como encarar a filha depois daquilo, como manter a fachada de que tudo estava bem. Mas antes que Mariana pudesse se retirar, de cabeça baixa e espírito quebrado, uma voz profunda e respeitosa ecoou pelo ambiente do supermercado. Era uma voz calma, mas carregada de uma autoridade inquestionável, que cortou o burburinho e o riso abafado do homem atrás dela como uma lâmina. Todos, incluindo a caixa e o homem arrogante, se viraram para ver de onde vinha. Um homem elegante, com um terno impecável e uma postura imponente, aproximava-se do caixa. Seus olhos, azuis e penetrantes, varriam a cena com uma calma calculada. Ele carregava apenas uma pequena cesta de compras, indicando que acabara de entrar no estabelecimento. Era o Sr. Ricardo, uma figura conhecida e respeitada nos círculos empresariais da cidade, um verdadeiro milionário que, por uma feliz coincidência, ou talvez destino, havia escolhido aquele exato momento para fazer suas compras. Ele havia observado a cena de longe, percebendo a injustiça e a crueldade que se desenrolava. Seus olhos encontraram os de Mariana, marejados e cheios de desespero. E, para a surpresa de todos, um pequeno sorriso caloroso, quase imperceptível, surgiu em seus lábios enquanto ele se aproximava. Ele reconheceu Mariana imediatamente. Um evento de caridade, meses atrás, havia-os colocado no mesmo círculo. O Sr. Ricardo parou ao lado de Mariana, ignorando completamente o homem arrogante e a caixa.
Seus olhos gentis se fixaram nela, e ele perguntou com uma voz que transmitia genuína preocupação: Mariana, minha querida, está tudo bem? Parece que você está passando por um momento difícil. Sua voz era um bálsamo para a alma ferida dela, um som de reconhecimento e respeito em meio a tanto julgamento. Mariana ergueu os olhos, surpresa e envergonhada. Ela não esperava ser reconhecida ali, muito menos por alguém da estatura do Sr. Ricardo. Tentou balbuciar uma resposta, mas as palavras ficaram presas na garganta. A presença do Sr. Ricardo causou um silêncio absoluto no supermercado, que antes murmurava com os comentários sarcásticos. Os clientes, que minutos antes olhavam para Mariana com desdém, agora observavam a cena com uma mistura de curiosidade e reverência. O homem arrogante, que se vangloriava de sua riqueza e status, empalideceu visivelmente ao reconhecer a figura imponente que acabara de se juntar ao cenário. Ele sabia quem era o Sr. Ricardo, e a surpresa e o medo tomaram conta de seu semblante. Sr. Ricardo então se virou lentamente para o homem arrogante, seus olhos azuis agora não tão gentis, mas carregados de uma seriedade fria. E você, meu caro, disse ele, com uma voz que parecia cortar o ar. Aparentemente não tem a menor ideia de quem seja esta mulher que você escolheu humilhar publicamente. O tom de Ricardo era de repreensão, e o homem recuou um passo instintivamente. Deixe-me iluminar a sua ignorância, continuou o Sr. Ricardo, elevando um pouco a voz para que todos pudessem ouvir. Esta é Mariana, a organizadora-chefe do maior evento filantrópico que esta cidade já viu, aquele que arrecadou milhões para crianças carentes, incluindo um programa de tratamento para doenças raras. Uma onda de murmúrios percorreu os corredores do supermercado. As pessoas começaram a se entreolhar, a ficha caindo lentamente sobre quem Mariana realmente era, ou, pelo menos, quem ela havia sido em um passado não tão distante. O choque era palpável. O homem arrogante tentou interromper, com a voz embargada, mas o Sr. Ricardo o silenciou com um gesto imperioso da mão. Aliás, prosseguiu o Sr. Ricardo, com um sorriso irônico que não alcançou seus olhos, não é surpreendente que você não a reconheça, já que você tentou de todas as formas sabotar aquele evento. Seus métodos desleais e sua inveja profissional quase puseram tudo a perder. Mas Mariana, com sua resiliência e integridade inabaláveis, garantiu que o evento fosse um sucesso retumbante, salvando a vida de inúmeras crianças, inclusive de uma que é muito especial para mim. Minha própria afilhada, que recebeu tratamento graças aos fundos arrecadados por Mariana, está hoje saudável. A revelação caiu como uma bomba. A vilania do homem, sua mesquinharia e sua inveja foram expostas para todos verem. Ele, que se orgulhava de sua imagem pública impecável, agora via sua máscara de respeitabilidade desmoronar. O silêncio no supermercado era tão intenso que se podia ouvir um alfinete caindo. Mariana, com lágrimas nos olhos, mas agora de surpresa e gratidão, absorvia cada palavra. A verdade sobre o caráter dela e a maldade velada do homem veio à tona abruptamente. O homem arrogante empalideceu, o rosto contorcido pela humilhação e pelo pavor. Seus olhos faiscavam, mas ele sabia que estava em uma posição indefensável. Tentar discutir com o Sr. Ricardo seria um suicídio social e profissional. Os clientes, que antes a julgavam com desprezo, agora a olhavam com vergonha pela sua própria pressa em julgar e, ao mesmo tempo, com admiração pela força e dignidade de Mariana. Murmúrios de indignação contra o homem arrogante começaram a surgir. A caixa, antes cúmplice, agora parecia petrificada, o rosto pálido
e os olhos arregalados, percebendo a gravidade de sua própria participação na cena. A atmosfera pesada de julgamento havia se transformado em uma de respeito a uma mulher que acabara de ser publicamente vindicada. O Sr. Ricardo se aproximou do caixa, sua voz ressoando com uma clareza que silenciou os últimos resquícios de deboche do homem arrogante. Ele não pediu licença, apenas se posicionou ao lado de Mariana, seu olhar fixo na caixa, que agora parecia visivelmente desconfortável. "Por favor, adicione os itens do carrinho dela à minha conta", disse ele com firmeza, estendendo seu cartão Platinum. "E garanta que ela tenha tudo o que precisa. Essa senhora é um exemplo de dedicação e merece todo o respeito." A atmosfera no supermercado mudou instantaneamente. Os cochichos que antes eram de julgamento se transformaram em murmúrios de admiração e curiosidade. O Sr. Ricardo fez questão de que a mensagem fosse clara para todos ali. Ele se virou ligeiramente para a multidão, sua voz se expandindo um pouco mais, mas mantendo a calma. "Para quem não sabe, a Mariana é uma mulher extraordinária. Ela está passando por um momento difícil, como muitos de nós na vida passamos, e escolheu trabalhar arduamente para cuidar de sua filha doente." Seus olhos encontraram os de Mariana, transmitindo um calor e um apoio que a fizeram sentir-se amparada pela primeira vez em muito tempo. Ela não está aqui por luxo, mas por pura necessidade e um amor incondicional pela família. Ela é um exemplo de força e dignidade, uma verdadeira inspiração em tempos tão desafiadores. As palavras do milionário não eram apenas um gesto de caridade, eram uma declaração de valor, uma restauração pública da honra de Mariana. O homem arrogante, que antes esbanjava confiança e deboche, empalideceu ainda mais, seu rosto assumindo um tom cinzento. Ele tentou balbuciar alguma coisa, um pedido de desculpas talvez, mas o Sr. Ricardo nem sequer lhe deu atenção. A humilhação que ele havia tentado infligir a Mariana agora se voltava contra ele, em uma espiral pública e irreparável. O milionário não precisou de palavras para repreendê-lo diretamente. Sua atitude de total indiferença e a defesa apaixonada de Mariana foram o castigo mais contundente. Ficou evidente para todos que o Sr. Ricardo não compactuava com a mesquinhez e o julgamento precoce, e que a riqueza material não significava, em absoluto, superioridade moral. O homem, outrora tão grandioso em sua arrogância, agora era um mero espectador da sua própria desgraça, pequeno e insignificante diante da dignidade e generosidade do Sr. Ricardo. Ele tentou se misturar à multidão, buscando uma saída para a vergonha que o consumia. A caixa, que minutos antes havia sido cúmplice do deboche, agora tratava Mariana com uma reverência quase exagerada. Seus olhos, antes cheios de desdém, agora mostravam um genuíno arrependimento. "Me perdoe, senhora", disse ela, a voz quase inaudível, enquanto passava os itens do carrinho com uma pressa e cuidado que não havia demonstrado antes. Eu sinto muito por ter agido daquela forma. Eu não sabia a sua história. Fui muito injusta." Ela evitou o olhar do Sr. Ricardo, concentrando-se em empacotar os produtos, suas mãos tremendo levemente. A redenção da caixa, embora tardia, era um sinal da profunda mudança que o incidente havia provocado. A gentileza do Sr. Ricardo não apenas resgatou Mariana, mas também expôs e confrontou a falta de empatia presente no ambiente. Mariana, por sua vez, apenas assentiu, ainda um pouco atordoada pela reviravolta dos acontecimentos, mas sentindo um alívio imenso, como se um peso gigantesco tivesse sido tirado de seus ombros. As lágrimas que ela havia segurado agora escorriam, mas eram lágrimas de gratidão e não de desespero. O Sr. Ricardo sorriu para ela novamente,
Um sorriso que prometia mais do que apenas uma conta paga. O Sr. Ricardo, com sua presença magnética, quebrou a tensão palpável no ar, transformando a atmosfera de humilhação em uma de expectativa. Ele não apenas interveio para defender Mariana, mas, ao pagar suas compras e expor a verdade sobre o caráter do homem arrogante, ele demonstrou uma perspicácia notável para além do incidente imediato. Ao se aproximar de Mariana, que ainda tentava processar a reviravolta dos acontecimentos, o Sr. Ricardo manteve um sorriso gentil. Ele sabia a profundidade do sofrimento que ela havia passado e a coragem que ela demonstrava ao enfrentar tais adversidades. Seus olhos, que antes expressavam fúria contida pela injustiça, agora irradiavam uma compaixão sincera. Ele se virou para Mariana, que estava prestes a agradecer, e disse com uma voz que continha uma mistura de admiração e determinação: Mariana, o que aconteceu aqui hoje é inaceitável, mas sua dignidade permaneceu inabalável. Testemunhei sua força, sua resiliência e, mais importante, sua integridade. Ele fez uma pausa, os olhos fixos nos dela, transmitindo uma seriedade profunda. Eu valorizo isso. Em minhas empresas, buscamos pessoas com essa fibra moral, com essa capacidade de superar desafios, de manter sua essência mesmo sob pressão extrema. Sua história, sua dedicação à sua filha, mesmo em circunstâncias tão difíceis, é uma inspiração. Ele estendeu a mão, não em um gesto de caridade, mas de parceria, de reconhecimento de valor mútuo. Eu gostaria de lhe fazer uma oferta. O coração de Mariana deu um salto. Ela mal conseguia acreditar no que estava ouvindo. A mão dele, firme e calorosa, contrastava com o frio do desespero que a havia consumido minutos antes. Mariana, eu tenho uma posição de alta gerência em uma das minhas holdings, uma posição que exige liderança, organização e, acima de tudo, um caráter inquestionável. Pelo que vi, você possui todas essas qualidades e muitas outras. A crise que você enfrentou e como a superou só ressaltou sua verdadeira força e caráter. Não estou oferecendo um emprego, estou oferecendo um reconhecimento, um lugar onde seu talento e sua dedicação serão justamente valorizados. Mariana sentiu as palavras do Sr. Ricardo penetrarem em sua alma, como um bálsamo em uma ferida aberta. Ela tentou falar, mas as palavras ficaram presas na garganta, sufocadas pela emoção. Lágrimas de alívio e gratidão, bem diferentes daquelas de humilhação que ameaçavam surgir minutos antes, começaram a rolar livremente pelo seu rosto. Ela assentiu vigorosamente, incapaz de proferir um sim audível no momento. Aquele convite não era apenas uma oportunidade de trabalho. Era uma nova chance, um caminho para reconstruir sua vida, sem o fardo do segredo, sem a vergonha silenciosa que a acompanhava. Era a promessa de um futuro onde sua filha teria o tratamento necessário e onde ela poderia viver com a cabeça erguida, sem disfarces. Ela finalmente conseguiu sussurrar: Aceito. Muito obrigada, Sr. Ricardo. Eu não sei como agradecer. A gratidão em sua voz era palpável. O Sr. Ricardo apenas sorriu, um sorriso genuíno que iluminou seu rosto. Obrigado a você, Mariana, por me mostrar que ainda existem pessoas de valor inestimável neste mundo. Tenho certeza de que você fará um trabalho extraordinário. Enquanto o Sr. Ricardo a conduzia para fora do supermercado, deixando para trás a caixa constrangida e o homem arrogante completamente desmoralizado, Mariana sentiu um peso imenso ser retirado de seus ombros. Ela refletiu sobre a vergonha que sentiu em seu novo trabalho como empregada doméstica, a necessidade de esconder sua verdadeira situação de amigos e, principalmente, de sua filha. Aquele incidente no supermercado, embora doloroso e humilhante em sua essência, foi o catalisador para sua libertação.
A dura, mas necessária exposição de sua vulnerabilidade foi o que abriu a porta para essa nova oportunidade. Ela percebeu que precisava de um empurrão para sair da sombra, para parar de se esconder. Aquele episódio público, que a princípio parecia aterrorizante, na verdade a desnudou e, ao mesmo tempo, a livrou do fardo do orgulho. Não era mais sobre esconder, mas sobre reconstruir, sobre provar seu valor não por sua condição social, mas por quem ela era. Ela se sentia grata por essa reviravolta tão inesperada. Mariana assumiu o novo cargo com uma determinação inabalável. Os desafios eram imensos, mas a cada dia ela provava seu valor, aplicando toda a sua experiência e inteligência na empresa do Sr. Ricardo. Sua visão estratégica e sua capacidade de liderança, antes direcionadas à própria empresa, agora floresciam em um novo ambiente, e os resultados não tardaram a aparecer. Ela reconstruía não apenas sua vida profissional, mas a própria essência de sua autoestima, que havia sido tão abalada pelos reveses recentes. A filha de Mariana, por sua vez, começou o tratamento médico que tanto precisava, e a melhora em sua saúde era visível a cada semana. A preocupação constante que a dilacerava deu lugar à esperança e à certeza de que tudo ficaria bem. A história de Mariana, de sua queda e de sua ressurreição, rapidamente se espalhou pelos círculos empresariais e sociais da cidade. Ela se tornou um exemplo vivo de que as aparências podem ser, e muitas vezes são, enganosas, e que julgar alguém por sua posição momentânea é uma tolice. Muitos aprenderam a duras penas, como o homem arrogante do supermercado, que o caráter era o verdadeiro distintivo de nobreza. Aquele episódio, tão doloroso no início, transformou-se em um marco de sua trajetória. Ele a libertou do julgamento próprio e alheio, permitindo que ela emergisse mais forte e mais autêntica. Sua jornada se tornou um testemunho para todos de que a dignidade e a honra podem ser encontradas nas circunstâncias mais improváveis, mesmo quando se está no fundo do poço. A verdadeira riqueza, como Mariana havia aprendido, não estava em bens materiais ou em títulos, mas sim na integridade do caráter, na capacidade de amar e na resiliência do espírito humano. A empatia, a qualidade que o Sr. Ricardo demonstrou quando ninguém mais o fez, foi o que abriu os caminhos para uma nova vida. A humildade de Mariana, sua aceitação em trabalhar como empregada doméstica para sustentar sua família, sem perder a essência de quem ela era, foi o que a levou a um destino de sucesso e reconhecimento. Ela não apenas recuperou o que havia perdido, mas construiu algo ainda maior. Uma reputação de mulher íntegra, capaz e inspiradora. Ela era a prova viva de que as adversidades podem ser degraus para patamares mais elevados, se encaradas com coragem e honestidade. O Sr. Ricardo, que se tornou um mentor e um amigo, frequentemente elogiava a maneira como Mariana havia transformado sua dor em força, sua humilhação em motivação. Ela não era apenas uma executiva brilhante, mas uma alma generosa, que nunca se esqueceu de suas origens e sempre buscou ajudar aqueles que, como ela um dia, enfrentavam momentos difíceis. A filha de Mariana, já recuperada e cheia de vida, era a maior prova do triunfo de sua mãe. A garota cresceu com o exemplo de uma mulher que nunca desistiu, que lutou com todas as suas forças e que, através de sua própria experiência, ensinou a importância da bondade, da perseverança e da verdadeira essência do ser humano. Aquele supermercado, que um dia foi palco de sua maior humilhação, agora simbolizava o ponto de virada, o lugar onde a escuridão deu lugar à luz. A história de Mariana nos lembra que o verdadeiro valor de uma pessoa não está em sua condição social ou em suas posses, mas em sua essência. Se essa história te tocou, deixe seu like
e compartilhe com seus amigos. E para mais narrativas inspiradoras, não se esqueça de se inscrever no canal e conferir nosso próximo vídeo, onde exploramos a jornada de um jovem que, contra todas as expectativas, transformou um pequeno negócio familiar em um império global.